Esta que foi a última batalha de tanques do século XX foi um choque entre o conceito convencional de guerra e as novas tecnologias. Neste vídeo, nós vamos contar essa incrível história para você. Bem-vindos ao Almanac Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. Antes de começar, não deixe de se inscrever. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. A sua presença é fundamental para nós. E se você gostar dos nossos conteúdos, compartilha. Considere participar da escolha dos próximos temas. Nos vídeos dos próximos sábados, os nossos membros VIP aqui do canal têm o poder de escolha. Torne-se um membro e participe. São os últimos dias da Operação Tempestade do Deserto. O 2º Regimento de Cavalaria Blindada americana acaba, sem saber, se direcionando para uma aldeia ocupada pela divisão Tawakauna da Guarda Republicana Iraquiana. A unidade dos Estados Unidos é menor e dispunha de menos equipamentos do que os de seus inimigos. Os americanos não estão familiarizados com o solo e desconhecem as forças iraquianas que estão posicionados para emboscá-los. Tudo parece estar contra o regimento americano durante o que viria a ser conhecida como a Batalha de 17th Tree Easting. Na teoria, as forças iraquianas derrotariam os Estados Unidos e garantiriam em menos de 30 minutos a eliminação de um regimento blindado americano no que ficaria conhecida como uma das maiores e últimas batalhas de tanques do século XX. Contudo, a batalha não só ajudou a demonstrar a superioridade dos militares americanos, a tecnologia e a estratégia, como também levou diversos líderes do mundo a acreditarem que os militares americanos eram, naquele momento, indestrutíveis. Na Guerra do Golfo Pérsico, também conhecida como a Operação Tempestade no Deserto, os Estados Unidos enviaram 20.000 soldados americanos para o Iraque em uma operação intensa para derrotar o exército do ditador Saddam Hussein. No entanto, as unidades americanas eram muito inferiores em número. Na época, apontado como o 4º maior exército do mundo, o exército iraquiano possuía dezenas de unidades com cerca de 3.000 soldados cada uma, todas localizadas em posições defensivas. Antes de ser chamado para o Iraque, o 2º Regimento de Cavalaria Blindada dos Estados Unidos representava a linha de defesa terrestre mais ao oriente no mundo, se posicionando contra as nações do antigo bloco socialista na parte central da fronteira entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Em 2 de agosto de 1990, eles estavam se preparando para um exercício de manobra com blindados M1 Abrams para simular as condições de uma possível invasão russa à Alemanha Ocidental. O capitão do regimento Herbert Raymond McMaster tinha 28 anos na época. Quando Saddam Hussein moveu suas tropas através da fronteira sul do Iraque com o Kuwait, ignorando uma intervenção da OTAN, McMaster alertou seu regimento sobre a possibilidade de serem enviados para o Iraque, mesmo sem informações oficiais. De acordo com o tenente-coronel Daniel Davis, que fazia parte como tenente da Companhia E do 2º Regimento, o capitão McMaster convocou as tropas antes da manobra de treinamento prevista para aquele dia e disse-lhes que os homens deveriam levar muito a sério o que estariam a executar como exercício. Isso porque as próximas operações possivelmente seriam nas areias do Iraque. Antes do ano terminar, e como McMaster tinha previsto, eles foram enviados para a Arábia Saudita com a missão de atuar como unidade de ataque e cobertura do 7º Corpo de Exército. O regimento mobilizou aproximadamente 4.000 homens, divididos em 3 esquadrões, um esquadrão de aviação, um de suporte e um de infantaria. Treinando principalmente nas colinas da Europa, seu maior desafio era adaptar suas técnicas, equipamento e pessoal ao clima e terreno desértico. O problema era tal que um complexo exercício quase terminou em desastre. O capitão McMaster dirigia seu esquadrão para realizar uma simulação noturna de um assalto a uma região de fronteira, mas a noite sem lua deixou as tropas literalmente cegas e forçou-as a confiar precocemente no péssimo sistema de visão noturna que tinham à disposição.
McMaster estava a bordo de um dos tanques quando ele ordenou pelo rádio que suas tropas mudassem de direção e seguissem para um objetivo diferente. Os motoristas dos veículos leves de combate, Bradley, estavam lutando contra a incapacidade de visualização do terreno e mantiveram, sem saber, uma trajetória diretamente ligada ao tanque de McMaster. Embora seus homens estivessem tentando avisá-lo, ele não podia ouvir porque estava no meio das instruções aos demais homens pelo sistema de rádio. Neste momento, o canhão de seu tanque atingiu a lateral de um Bradley, destruindo o compartimento do motor. Felizmente, ninguém ficou ferido durante o incidente e o exercício continuou como planejado. As tropas passaram por vários outros exercícios às vésperas de sua inserção no combate. McMaster visitou pessoalmente todos os soldados para dar-lhes instruções e lembrando-os de que eles eram mais bem equipados e mais letais do que seus inimigos. A moral da tropa estava elevadíssima. Eles estavam tão bem preparados que, segundo Daniel Davis, quando chegou a hora de atacar, a tropa não queria simplesmente enfrentar os blindados inimigos. Eles estavam eufóricos com a oportunidade. Em 23 de fevereiro de 1991, 3 dias antes da batalha, o regimento foi transferido para o Iraque como uma força de cobertura ofensiva para o 7º Corpo do Exército Americano, apoiado pela 1ª Divisão Blindada do Reino Unido. A defesa iraquiana foi posicionada no sul e no norte, e o grosso da missão americana era abordá-los a partir do oeste. No entanto, suas intenções foram descobertas e a guarda republicana reposicionada. Apesar disso, o ataque ao sul do Iraque foi bem sucedido. Os americanos fizeram centenas de prisioneiros e isso desmoralizou as forças inimigas. A Companhia E do 2º Esquadrão, engajado na batalha um dia depois, reagiu ao fogo inimigo com um veículo de combate de Bradley, um tanque M1 Abrams e alguns morteiros. Os soldados da Guarda Republicana renderam-se rapidamente. Cerca de 55 tanques, 45 veículos leves e quase 900 soldados foram feitos prisioneiros. Mas apesar das vitórias rápidas, a Companhia E foi avisada para não se tornar muito complacente por causa de seu rápido sucesso e fácil. No mesmo dia, o 7º Corpo limpou 4 vias de acesso, rompendo a defesa iraquiana. A força-tarefa também garantiu o campo de aviação na cidade de Safawan e as forças da defesa iraquiana no local iniciaram negociações de cessar-fogo. No dia 25 de fevereiro, a Companhia E entrou na zona de segurança da Guarda Republicana. O regimento foi instruído a redirecionar o eixo de ataque para o leste e alcançar a 1ª Divisão de Infantaria. Naquele dia, a Companhia E destruiu uma unidade de reconhecimento e capturou mapas, veículos e armas. No dia 26 de fevereiro de 91, durante os últimos dias da Operação Tempestade no Deserto, a campanha aérea aliada enfraqueceu o Iraque. O exército iraquiano se desmobilizou e suas tropas foram vistas desertando ou fugindo em massa. A Guarda Republicana e a Divisão de Infantaria Mecanizada Tawakalna é tudo o que resta então para Saddam Hussein. A chuva que caiu na noite anterior deixou uma névoa espessa que limitou a visibilidade das tropas. Mais tarde, a névoa desapareceu e deu lugar a uma tempestade de areia intensa que forçou o esquadrão de cavalaria aérea a ficar imobilizado até o fim do dia. No início da manhã do dia seguinte, o 3º Esquadrão combateu com sucesso a 50ª Brigada Blindada Iraquiana. O 1º Esquadrão destrói alguns tanques T-55, veículos blindados de transporte e também algumas peças de artilharia espalhados pelo deserto durante o que futuramente ficaria conhecido como a Batalha de Al-Busaya. Enquanto isso, o 2º Esquadrão assume a segurança da divisão da coluna e estabelece pequenos postos avançados. Os 3 esquadrões do regimento direcionaram a coluna blindada para o leste, perto do meio-dia. Enquanto isso, movimentos de veículos iraquianos ao norte, fora da zona do regimento, foram rastreados e as tropas têm então a sensação de que um grande combate estaria por vir. A 1ª Divisão de Infantaria estaria tomando posições inimigas mais rápido do que era esperado para se juntar ao regimento motorizado. Então eles decidiram avançar até o sudeste do Iraque para uma região desértica.
O local foi nomeado baseado em uma linha de coordenadas norte e sul UTM, ou seja, na cartografia universal transversa de Mercator. Um Easting, medido em quilômetros e legível em receptores GPS, foi usado como posicionamento pelas forças de coalizão para medir o seu progresso no que os iraquianos pensavam ser um deserto sem trilhas. O local ficou conhecido como 17-3 Easting. O local era a leste de onde eles haviam alcançado a principal linha de defesa da Guarda Republicana. Às 15h45, chega o segundo esquadrão em contato com as defesas da divisão, enquanto os outros dois esquadrões posicionaram-se no centro e no sul. Com a ajuda da cavalaria aérea, eles empurraram as forças iraquianas mais 3 quilômetros deserto adentro, local onde a batalha lendária iria ocorrer. A 18ª Brigada Mecanizada Iraquiana e a 37ª Brigada Blindada da Divisão Tawakauna, cada uma consistindo em cerca de 3.000 homens, eram lideradas pelo general de brigada Sahed Mohammed Saleh, um oficial experiente que se formou como oficial de infantaria em Fort Benning, na Geórgia, nos Estados Unidos. A estratégia dele era atrair os americanos para uma estrada que os levaria a uma aldeia onde 40 tanques e 16 veículos blindados leves iraquianos foram posicionados estrategicamente. Eram unidades experientes e que tiveram treinamento de fogo real em situações muito similares ao planejado. Com isso, o regimento americano não sabia que estariam entrando em um terreno ocupado pela divisão Tawakauna. Em um artigo que McMaster escreveu sobre esta batalha, ele afirma que o plano iraquiano era envolver e destruir as forças de coalizão lentamente, à medida em que avançavam para a emboscada. À disposição do capitão McMaster estavam 140 tanques M1 Abrams e 9 M3A2 Bradley, além de 12 veículos de transporte leve, uma força consideravelmente menor que a força iraquiana. O que o general de brigada Sahed Mohammed Saleh não sabia é que as tropas americanas e seus veículos blindados estavam equipados com a então novíssima tecnologia de GPS, o que permitiria que eles se movessem através do terreno, mesmo sem mapas e independente da familiaridade com as condições geográficas. Os americanos também dispunham de munição explosiva e perfurante. Os Bradleys eram extremamente eficazes, utilizando mísseis e canhões de 25 mm. A batalha começa um pouco depois das 16 horas. O sargento John McReynolds, a bordo de um Bradley, corre em direção a um bunker iraquiano, de onde emergem 2 soldados inimigos para se renderem. No entanto, as forças iraquianas se mantêm atualizadas da movimentação americana utilizando olheiros. Mesmo com a vantagem proposta pela emboscada, leva apenas 23 minutos para que as forças iraquianas sejam eliminadas. Apesar de terem a vantagem estratégica, os avanços tecnológicos do regimento americano permitiram que a unidade de McMaster destruísse 3 tanques em apenas 10 segundos. Os tanques e blindados leves dos Estados Unidos, superiores tecnologicamente, permitiram que eles aniquilassem os veículos inimigos, mesmo encontrando as forças iraquianas em melhores posições de combate. Os iraquianos foram forçados a se movimentarem pelo terreno, o que retirou sua vantagem e os colocou em uma posição inferior, mesmo contando com o armamento antitanque. Os disparos iraquianos danificaram alguns tanques americanos, mas os reparos eram rápidos. Como o capitão McMaster relatou, as minas antitanques eram tão ineficazes contra seus veículos que suas detonações soavam como pipoca de micro-ondas estourando. O avanço implacável das tropas americanas causou um profundo efeito psicológico sobre os soldados inimigos. McMaster testemunhou como eles ficaram paralisados e em pânico, incapazes de conter a ofensiva americana. Os esquadrões americanos continuavam avançando além do limite em 17-3 Easting, em um rolo compressor pressionando todos os bolsões de resistência. Cerca de 1.000 soldados iraquianos foram mortos durante a batalha, enquanto que as tropas americanas tiveram apenas 12 baixas. Outros 1.000 soldados iraquianos que sobreviveram foram autorizados a enterrar aqueles que tombaram em combate.
O general de brigada Sahed Mohamed Saleh perdeu 30 tanques, 30 caminhões e 20 soldados de sua equipe pessoal. 2 dias após a Batalha de 73 Easton, o cessar-fogo foi anunciado e os Estados Unidos declararam a libertação do Kuwait. Em uma entrevista à National Geographic, McMaster disse que seu sucesso foi em grande parte graças ao erro de Saddam Hussein de se envolver em uma guerra convencional com os Estados Unidos. Na ocasião, ele aproveitou para alfinetar e disse que somente havia 2 maneiras de lutar contra os militares dos Estados Unidos naquele momento. Ou uma luta seria assimétrica ou uma luta suicida. Os soldados que participaram da batalha acreditavam que o sucesso americano ocorreu graças ao treinamento duro que receberam e que os motivaram a lutar sem medo, mesmo diante de um inimigo com uma vantagem considerável sobre eles. O tenente-general McMaster consolidou uma carreira de sucesso no exército e seu relato sobre a Batalha de 73 Easton ainda é amplamente estudado. Em 2017, o presidente Donald Trump o nomeou como conselheiro de segurança nacional, sendo demitido um ano depois por conta dos desacordos entre ele e as estratégias na política externa do governo Trump. Depois de se aposentar do exército, ele começou a lecionar e a escrever um livro sobre suas experiências de vida. E não se esqueça que na descrição desse vídeo nós deixamos algumas sugestões de vídeos para vocês, deixamos também o link de acesso para os livros que inspiraram este vídeo, caso você queira comprá-lo. Nestes links estão disponíveis alguns descontos do Almanac Militar para você. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.